Olá, olá, minha gente, boa tarde, graça e paz. Passando por aqui de surpresa para compartilhar uma palavra com vocês. Tudo na paz por aí, tudo na bênção. Deus abençoe. Vamos lá, avisa para mais alguém que eu tô aqui. Eu vou ser rápido, talvez nem tanto, mas mais objetivo possível. Avisa mais alguém aí que eu tô por aqui para tentar compartilhar uma palavra com vocês. Meu amigo Eric, paz, meu amigo. Tudo beleza? Tudo na bênção? Depois me chama no zap lá, meu amigo, trocar uma ideia contigo. Vai ter o nosso evento agora pertinho de você aí em Realengo. Boa tarde, minha vida, meu amor que está no trabalho. Beijo, minha princesa. Volta logo, volta correndo, voa para casa. Gente, vamos lá. Deixa eu compartilhar uma palavra com vocês. Eu não vou demorar muito não. Mas avisa para mais alguém que eu tô aqui, que eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Quando fala-nos que Isaac vai para a terra de Gerar, que é terra dos filisteus, uma das 5 capitais dos filisteus. Isaac vai para a terra de Gerar por causa da fome. Chama lá, Eric, chama lá. Sábado agora tem evento, tem Querix pra gente no sábado. Chama lá pra gente trocar uma ideia, tá bom? Pastor Reginaldo, meu amigo, paz, saudações, Deus te abençoe. Gente, Gênesis capítulo 26, verso 1. Vamos lá. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, olha o que o texto diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaac em Gerar, na terra de Gerar. Vamos lá, vou caminhar aqui dentro desse texto, para nós podermos extrair algumas lições aqui. Eu vou continuar lendo daqui a pouco. O contexto desse texto aqui é muito simples. No capítulo 22 do Gênesis, Abraão leva Isaac até o alto do Moriá, um monte na região de Moriá. É bom que você entenda isso. Moriá não é um monte em si. Moriá é uma terra, é uma região, é uma península. E existem vários montes na região de Moriá. E Deus levou Abraão até a terra de Moriá. E lá Deus disse a Abraão qual monte ele deveria subir. Abraão vai até o Moriá, oferece Isaac como sacrifício. Isso é Gênesis 22. Aí Deus envia o animal para morrer no lugar de Isaac. Gênesis 23, Sara morre. Gênesis 24, Isaac se casa com Rebeca após a morte de Sara. Gênesis 25, Isaac se torna pai de Jacó e Esaú, ou Esaú primeiro, Jacó depois. Gênesis 26, o texto diz que houve uma grande fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então repare que já tinha acontecido uma grande fome na época de Abraão. E agora repete-se na época de Isaac. Primeira lição que a gente aprende aqui: Isaac não foi o primeiro nem o último a passar por situações extremas, situações de dificuldade. Ok? Seu pai Abraão passou por um período de fome. Ele vai passar por esse momento de fome que abrange ali toda aquela região do Oriente Médio. Depois nós vamos encontrar o quê? Jacó também passando por um momento de fome, atravessando um momento de fome naquela região. É quando seus filhos têm que ir para o Egito. José já tinha sido vendido, já era governador.
Na época de José, a fome se instaura. Então, repare que houve fome na época de Abraão, houve fome na época de Isaac, houve fome na época de Jacó. Então, sempre houve intempérie, sempre houve dificuldade, sempre existiu problema. Isaac não foi o primeiro, nem foi o último, e nem foi o único. Lição que fica para nós. É muito comum, quando nós estamos no meio de uma adversidade, em meio a um revés, em meio a uma situação extrema, complicada, difícil, achar que o nosso sofrimento é maior ou pior do que os dos outros, né? Do que os demais. Mas Isaac só está passando pelo mesmo que Abraão passou, Jacó vai passar pelo mesmo que Isaac passou, então fica a lição: você não é o único, não é o primeiro e nem será o último a sofrer intempéries na sua vida. Todo mundo está sujeito à adversidade. Abraão, pai da fé, passou por adversidade. Isaac, o filho da promessa, passou por adversidade. Jacó, aquele que Deus mudou a história dele, passou por um período de fome. Então o texto começa dizendo que havia fome na terra, além da primeira fome que foi no tempo de Abraão. Então fome sempre existiu, revés sempre haverá, crises sempre vão acontecer. O que vai diferir no meio disso tudo é a postura que cada um assume no meio da sua prova. Vou repetir: prova todo mundo tem. O que difere é a postura que cada um vai assumir no meio da prova. Por quê? Porque durante a fome, Abraão desceu para o Egito. Durante a fome agora, Isaac vai para Gerar, mas não desce para o Egito porque Deus o repreende. Na época da fome, Jacó fica em Canaã. Seus filhos vão comprar alimento no Egito. Então repare que cada um teve uma postura. Abraão desceu para o Egito na época da fome, foi lá que ele tomou Agar, foi lá que Agar foi dada de presente a ele e a Sara. No capítulo 16 do Gênesis é quando Abraão vai tomar Agar por esposa. Se ele não tivesse descido ao Egito, ele não teria recebido como presente Agar, uma das servas de Sara. Dali não viria Ismael, um problema grande teria sido evitado, ok? Mas Abraão foi. Isaac vai para a terra de Gerar e lá Deus repreende e fala: não desce para o Egito. Jacó fica em Canaã, mas manda os filhos buscar alimento no Egito. Então repare que cada um tem uma postura no meio da adversidade. Então o que vai fazer a diferença não é a adversidade em si, é a maneira como você reage a ela. Existe uma frase que muita gente replica ela, eu não sei quem é o verdadeiro autor, mas ela é muito interessante. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage àquilo que acontece com você. Vou repetir: não é o que acontece com você que importa, é como você reage àquilo que acontece com você. Cada um teve uma postura. Isaac vai para a terra de Gerar. E eu acho isso aqui maravilhoso, meu amor. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz, Vanessa. E foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Só pontuando aqui uma informação de contexto. A terra dos filisteus, ela sempre foi dividida em 5 capitais. Haviam 5 príncipes que dominavam a terra dos filisteus. A terra dos filisteus não tinha um rei, tinha 5 líderes, chamados de príncipes, ok? Então são 5 capitais. E agora Isaac desce para uma dessas capitais. Isaac vai para a terra de Gerar. E o verso 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha que coisa interessante. Você lê o contexto aqui. Em momento algum Isaac falou que ia descer para o Egito. Isaac desceu para Gerar. Mas antes que Isaac dissesse, antes que Isaac falasse, antes que Isaac pronunciasse, antes que Isaac tomasse a decisão de ir ao Egito, Deus já o adverte dizendo: não desças para o Egito. Isaac não precisou falar nada. Por quê? Porque existem decisões, eu sei que Deus vai falar com gente aqui agora, existem decisões que você ainda não tomou e que você nem sequer falou. Existem expressões que você ainda não... Existem decisões que você vai tomar, que você quer tomar, na verdade, que você ainda não expressou, que você ainda não falou, que você ainda não verbalizou, mas Deus conhece. E antes que Isaac verbalizasse: vou para o Egito, antes que Isaac tomasse atitude: estou indo para o Egito, Deus se manifesta e ele fala: não vá para o Egito. Então existem decisões que Deus já dá uma negativa antes da gente tomá-la. E essa é a melhor coisa. Por quê? Guarda isso aí. Porque quando Deus diz não,
Deus não está negando alguma coisa, Deus está nos livrando de alguma coisa. Então talvez haja pessoas aqui que ainda estão pensando em tomar uma decisão. Alguns já até tomaram a decisão, mas não verbalizaram. Mas Deus já está dizendo, não desças ao Egito, não vá. Fica na terra, fica nessa terra que eu estou te mostrando, ok? Habita na terra que eu te disser. Habite na terra que eu falar com você. Isaac vai ficar na terra que Deus falou com ele. Verso 3, Deus fala assim, peregrina nesta terra, e eu serei contigo. Melhor do que você ter um endereço fixo sem Deus, é você peregrinar com Deus. Meu amigo Jó, então preste atenção, Deus disse assim para Isaac, peregrina nessa terra que eu serei contigo. Pastor Herbert, meu amigo Bebeto, meu pastor, meu mano, olha o que Deus diz, peregrina nessa terra, Gênesis 26, 3, e eu serei contigo e te abençoarei. Então é melhor um peregrino com Deus do que uma moradia fixa sem Ele. É melhor peregrinar no deserto, mas debaixo da direção de Deus, com a provisão de Deus, do que ter a tenda armada, do que ter um endereço fixo num lugar que Deus não está. Vou repetir, porque eu sei que Deus está falando com gente aqui. É melhor peregrinar debaixo da bênção do que estabelecer morada num lugar que Deus não está. Aí Deus fala assim para Isaac, peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Vou te abençoar por você peregrinar. Deus fala assim, te darei todas essas terras e confirmarei o juramento. Deus está dizendo o seguinte, eu vou confirmar a promessa que eu fiz a Abraão. Por quê? Porque a terra de Gerar é terra de peregrinação, mas é terra que Deus confirma a promessa. Sabe aquela promessa antiga que Deus te fez? Sabe aquela promessa antiga que Deus fez a seus pais? Que Deus fez aos seus avós, a sua avó, ao seu avô? Lembra aquela promessa antiga que você ainda era só uma criança? Deus está dizendo, fica no lugar que eu estabelecer, nem que seja peregrinando, que é tempo de confirmar a promessa. Existem promessas que Deus confirma enquanto a gente peregrina. Existem promessas que Deus reafirma enquanto a gente peregrina. Isaac vai peregrinar, e Deus está dizendo assim, eu confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E aí Deus vai dar referências semelhantes a que deu a Abraão. Deus vai repetir a promessa. Deus diz o seguinte, olha, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus está reafirmando o juramento que ele fez a Abraão. Deus está confirmando a magnitude da promessa. Deus está dizendo o seguinte, o tempo passou, mas a promessa não diminuiu. Não, para de graça, eu vou repetir. O tempo passou, mas a promessa não diminuiu. A promessa não está menor, ela continua do mesmo tamanho. Estrelas do céu, todas as nações da terra. Porque o nosso tempo pode ficar mais curto, mas a promessa não diminui. Vou repetir. O tempo pode ficar mais curto, mas a promessa nunca vai diminuir. A promessa sempre terá o mesmo tamanho. A promessa sempre terá o mesmo tamanho. Irmã Rosiane, eu vou dar uma olhada lá, minha querida. É porque é muita mensagem, eu não consigo ver tudo, mas depois eu vou olhar lá, minha querida. Deus abençoe sua vida, tá? Então Deus fala o seguinte, a promessa continua do mesmo tamanho. Aí Deus fala para Isaac. Aí o que Deus vai fazer aqui no verso de número 5? Presta atenção que isso aqui é interessante. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que Deus está dizendo aqui para Isaac? Porque Abraão guardou as minhas leis, porque Abraão guardou os meus mandatos, porque Abraão cumpriu tudo aquilo que eu falei, essa promessa está se estendendo a você. Ok? Verso 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquela presta atenção que isso aqui é muito interessante. E perguntando-lhes os varões daquele lugar acerca de sua mulher. Ele disse, é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Rebeca era muito bonita. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando
algumas traduções, acariciando a sua mulher Rebeca. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Presta atenção aqui. Abraão cometeu o mesmo erro. Abraão acometeu o mesmo erro. Abraão, quando esteve no Egito, negou que Sara fosse sua mulher. Afirmou que Sara era sua irmã. E agora Isaque vai cometer o mesmo erro. Então repare que o lugar é diferente, mas o erro é o mesmo. Quando Deus fala para Isaque não descer ao Egito, é que Deus não queria que Isaque cometesse o mesmo erro do pai. Só que mesmo Isaque ficando em Gerar, ele comete o mesmo erro do pai. Por quê? Porque não é o lugar que vai determinar as minhas atitudes. Não adianta mudar de lugar e continuar com as mesmas atitudes. Não adianta mudar de igreja e continuar com as mesmas atitudes. Não adianta mudar de bairro e continuar com os mesmos erros. Não adianta mudar de cidade e continuar com os mesmos erros, as mesmas atitudes. Não adianta mudar de emprego e continuar com as mesmas atitudes. A gente tem que aprender com os erros do passado, sejam os nossos ou sejam dos outros. Guarda isso aqui, irmão. O passado precisa ser seu professor e não seu coveiro. Não deixa o seu passado te matar. Isaque viu dentro da casa dele o pai dele cometer esse erro, e agora Isaque vai cair no mesmo erro. Então aprenda com os erros do passado, transforme o seu passado em seu professor, não em seu coveiro. Não repita os mesmos erros do passado, nem seus erros e nem de quem veio antes de você. Então Isaque mudou de geografia, mas continuou com o mesmo erro de Abraão. Aí eu vou entrar aqui porque nós estamos chegando no final do ano. Chegando no final do ano, aí tem gente que acha que o ano vai virar e a vida dele vai virar junto. Não. Você não precisa esperar 31 de dezembro chegar para mudar de atitude. Você pode mudar hoje. Você não precisa de 1º de janeiro para mudar. Você pode começar hoje. Você pode se exercitar hoje. Você pode começar a ler hoje. Você pode começar a orar hoje. Você pode começar a empreender hoje. Você pode começar hoje. Independente do lugar, tem gente que acha que se o ano virar, não, quando virar de 31 de dezembro para 1º de janeiro, aí vai dar certo. Não vai, porque você pode mudar os dias no calendário, você pode mudar o local que você está. Se você continuar com as mesmas atitudes, nada vai mudar. Nada vai mudar. Então Isaque está em Gerar, mas comete o mesmo erro de seu pai. Então não adianta mudar de lugar. Não adianta pedir carta da igreja onde você está. Não adianta mudar a sua imagem física. Não adianta nada disso. O que vai adiantar é a mudança das atitudes, a mudança da postura. Isaque continuou com os mesmos erros de Abraão. Só que aí o texto ganha outra forma. Há uma mudança extraordinária aqui. Verso 12. Gênesis 26, 12. Olha o que o texto diz. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Deixa eu repetir isso aqui, verso 12. E semeou Isaque, por falar nisso, meu amigo pastor Isaac Soares está aqui. Amigo, vou te chamar no zap lá, sábado agora, vai ter o Rota Querix, eu preciso de você lá comigo, tá? Quero você comigo lá no Rota Querix, sábado agora às 8 da manhã. Se você não tiver compromisso, vamos lá, pra gente poder cultuar junto, tá bom, mano? Vou te mandar depois as informações no WhatsApp lá. Olha o que o texto diz, semeou Isaque naquela mesma terra. Qual mesma terra? Aqui está a chave hermenêutica do texto. Aqui está a chave hermenêutica do texto. Semeou Isaque naquela mesma terra. Qual mesma terra? A mesma terra onde havia fome, a mesma terra onde ele errou, mas foi a mesma terra onde Deus falou com ele. Sabe qual a melhor terra para você semear? Terra que Deus fala contigo. Na terra que Deus te repreender, é a terra que Deus quer te fazer prosperar. Não, para de graça. Para de graça.
Vou repetir. Na terra onde Deus te repreende, na terra onde Deus te direciona, na terra onde Deus fala contigo, é o melhor lugar para você semear. Agora eu vou afundar o prego. Sabe qual é o erro de muita gente? Deus fala com ele aqui e ele vai semear em outra terra. Você está num ministério, você está numa igreja, Deus usa o seu pastor para você, Deus usa aquela igreja para te abençoar. Você está naquela terra e quer semear na terra dos outros. Semeie na terra que Deus fala contigo. Deus usou um homem de Deus para falar com você, semeie nessa terra. Semeie em terras que Deus fala contigo. Então para com isso. Não semeie em terra onde Deus não fala. Eu vou usar uma frase aqui. Não semeie em terra onde a voz de Deus não ecoa. Não, para de graça. Estou te dando um ouro aqui agora. Estou te dando ouro. Anota isso aí. Não semeie em terra onde a voz de Deus não ecoa. Onde a voz de Deus não é ouvida. Lugar onde Deus não fala, não jogue a sua semente que ela não vai germinar. Agora, lugar que Deus fala, Isaac colheu a 100 por 1 naquele mesmo ano. Obrigado, pastor Isaac. Terra de repreensão é terra de sementes. Isso aí. É isso aí, irmão. Semeie em terra que Deus fala contigo. Semeie em terra que Deus fala contigo. E aí a gente tem que usar a figura de linguagem para fazer a aplicação. Por quê? Porque lá no Novo Testamento, Paulo vai comparar as nossas sementes, a nossa oferta com as nossas sementes. Então Deus usou alguém para você, semeie nessa terra. Porque tem gente que é assim, irmão, ele só quer receber. Ele é igual o mar morto, ele só quer receber. Deus usa alguém para ele só quer receber, mas não quer semear. Não quer compartilhar, não quer retribuir, não quer honrar. Honre quem Deus usou para abençoar a sua vida. Honre quem Deus usou para repreender você. Você está comigo aí? Me dá um feedback aí, por favor, enquanto eu bebo água. Me dá um feedback aí. Ó, vou dar um ouro para vocês aqui agora, tá? Vou dar um ouro para vocês aqui agora. Quem é que tem dificuldade de semear? Vou te dizer quem tem dificuldade de semear. Presta atenção nisso aqui, ó. Gênesis, genética e generosidade. Ó, tá em casa? Você tá anotando em casa? Tô te dando ouro aqui, tá, irmão? Tô te dando ouro. Tem gente que cobra caro para te ensinar isso aqui. Gênesis, genética e generosidade. Tem a mesma raiz. Gen. A palavra gen. Gênesis, origem. Genética, criação. Generosidade. Só é generoso quem sabe quem é e de onde veio. Porque quando eu olho para o Gênesis, para o meu gen, para o meu mapa genético, eu sei que eu vim da terra, vou voltar para a terra e não vou levar nada. Só não semeia, só não é generoso quem acha que vai ficar para semente. Não, quem sabe que veio sem nada e vai voltar sem nada, não tem dificuldade de semear. Porque ele sabe que ele chegou sem nada, só recebeu porque Deus deu e vai voltar sem nada. Quem está comigo aí? E olha que interessante. Isaac semeou naquela mesma terra e colheu. Porque não é só semear. Exatamente, Érico. Origem. Sabe da sua origem. Sabe de onde veio. Sabe para onde vai voltar. Então ele não tem dificuldade. Ele não tem dificuldade de ser liberal. Ele não tem dificuldade de abençoar outras pessoas. Por quê? Porque ele sabe que ele veio sem nada e vai voltar sem nada. E semeou Isaac naquela mesma terra. Gênesis 26, 12. E colheu. Quando? Naquele mesmo ano. Colheu naquele mesmo ano. Qual ano? O ano da crise.
colheu no mesmo ano 100 vezes 100 medidas. Opa, tem um diferencial aqui. 100 medidas. 100 medidas. Anota isso aí. Vou te dar outro ouro. O poder da obediência produz bênção ao obediente. O poder da obediência produz bênção na vida do obediente. Isaac obedeceu a Deus, semeou naquela terra, colheu 100 medidas. Não é 100 por 1, não é 1 por 1. 100 medidas, ok? Perfeito, meu amor. Vou até fixar aqui, gente. Minha esposa tá aqui, ó. A Vanessa. Sigam ela, tá? Essa mulher linda, maravilhosa. Sigam ela aí, tá bom? Ela tá trabalhando agora. E eu tô trabalhando aqui em casa. O poder da obediência produz bênção na vida do obediente. É isso aí. Olha a tradução judaica, tá? A tradução judaica. Essa aqui é a Bíblia judaica, tá? Tradução judaica. Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou. Adonai abençoou. Uau! Uau! Vou ler de novo. Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou. Para cada semente que Isaac plantou, ele colheu 100 vezes mais. Para cada semente que Isaac plantou, ele colheu 100 vezes mais. 100 por 1 a colheita. 100 por 1. Já imaginou isso? 100 por 1 a colheita. Guarda isso aqui. Deus falou, não vai para o Egito. Sabe por quê? Não é para ele ir para o Egito? Porque a terra da obediência produz mais do que o Egito. Voltou. A terra da obediência produz mais do que o Egito. Pegou isso aí? A terra da obediência produz mais do que o Egito. Só que agora o texto segue. Eu preciso seguir aqui para poder encerrar. Olha o que diz o verso de número 13. Engrandeceu-se, ia se engrandecendo e tornou-se muito grande. Para de graça, olha isso aqui. Gênesis 26, verso 13. Engrandeceu-se, um nível. Ia se engrandecendo, segundo nível. Até que se tornou muito grande. Olha isso. Engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. São 3 estágios de crescimento. São 3 estágios de crescimento. Engrandeceu-se, ia se engrandecendo, o crescimento não parou, e se tornou muito grande. Então são estágios, são níveis de crescimento. São níveis de crescimento que Isaac atingiu. Guarde isso aqui. O que Deus tem para você é progressivo. A bênção de Deus é progressiva. A bênção de Deus é progressiva. Engrandeceu-se, ia se engrandecendo e tornou-se muito grande. É progressiva a bênção de Deus. E aí o texto segue. Tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. De maneira que os filisteus o invejavam. De maneira que os filisteus o invejavam. Guarde isso aqui. Primeiro, nós temos o problema
da fome. Segundo, nós temos o problema do crescimento. Olha isso aqui. Tudo que cresce gera problema. Tudo que cresce gera oposição. Isaac ia crescendo, Isaac cresceu, ia crescendo, se tornou muito grande. Resultado, os filisteus o invejaram. Então nós temos aqui dois problemas. O problema da esterilidade e o problema do crescimento. Você tem problema quando não gera, mas tem problema quando cresce, quando gera muito. Você tem problema quando não colhe nada, mas tem problema quando colhe muito. Agora você decide o tipo de problema que você quer ter. Você prefere ter problema por não gerar ou ter problema por gerar muito? Você prefere ter problema por não colher ou ter problema por colher muito? Onde eu quero chegar? Se você fizer atividade física, vão te criticar. Se não fizer, vão te criticar também. Se você comprar um carro, vão te criticar. Se você não comprar, vão te criticar também. Se você ficar solteiro, vão te criticar. Se você se casar, vão te criticar também. Tudo que você fizer, sempre haverá alguém para te criticar. Agora, eu prefiro a oposição por ter colhido 100 vezes mais do que a oposição por não ter colhido nada. Então você escolhe o tipo de problema que você quer ter. Porque problema você sempre vai ter. Problema você sempre vai ter. Agora você escolhe em que nível você quer ficar. Quem está comigo aí nessa palavra? Quando Jesus não fazia milagre, criticavam ele. Quando ele fazia milagre, criticavam ele. Então, sempre vai ter. Sempre haverá. Mas você escolhe o que você prefere. Ok? Aí o texto segue. Verso 15. A gente já vai encerrar. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E encheram de terra. Vou até fixar o comentário do Eric aqui, ó. O Rota Querix tem um preço de investimento no conhecimento, mas também é a opção do preço da ignorância, exatamente. Cada um escolhe o que quer. Ok? Isso aí. Vamos lá. Abraão havia cavado poços. Na época de Abraão, Abraão cavou poços. E os filisteus entulharam os poços de Abraão. Agora Isaac, na mesma terra, vai fazer o quê? Isaac vai desentulhar os poços de seu pai. Isaac vai honrar a memória de seu pai. Ele vai honrar a memória de seu pai. Os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Você é muito maior do que nós. Vai embora, Isaac. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Isaac agora vai para o vale de Gerar, não está mais na cidade de Gerar. Ele vai para o vale de Gerar. E tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Presta atenção. Os filisteus entulharam os poços que Abraão havia cavado. Por que eles entulham os poços que Abraão cavou? Porque todo poço leva o nome de quem cavou. Guarda isso aí. Todo poço leva o nome de quem cavou. Por isso que em João capítulo 4, Jesus passa pela cidade de Sicar e se assenta no poço de Jacó. Quando os filisteus entulharam os poços de Abraão, eles estavam querendo fazer o quê? Vamos apagar o trabalho que Abraão fez.
Vamos apagar o trabalho que Abraão fez. Vamos apagar. Por quê? Porque tem gente que prefere entulhar o poço que beber da água dele. É gente arrogante, soberba, são os filisteus. Tem gente que prefere apagar a sua história do que dizer que foi abençoado pela sua vida. Vou repetir. Tem gente que prefere tentar apagar a sua história, entulhar o seu poço, do que reconhecer que bebeu da água dele. É muito mais fácil eu entulhar o poço do que reconhecer. Esse poço aí já matou minha sede. Fulano já me ajudou. É melhor eu fingir que ele não existe. Não, finge que esse cara não existe. Finge que esse cara não existe. Do que dizer, eu bebi da água desse poço. Eu bebi da água desse poço. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você bebe da água de um poço, você tem que reconhecer que alguém cavou ele. Quando você bebe da água de um poço, você tem que reconhecer, só estou bebendo da água desse poço porque alguém cavou. Então, irmão, baixa a bola, porque antes de você teve gente que quebrou pedra, que cavou poço. Exatamente, Bebeto. É mais fácil falar mal do que elogiar. É mais fácil criticar. É mais fácil apontar o pecado do cara do que dizer assim, esse cara me ajudou. Eu bebi da água desse poço. Eu bebi da água desse poço. Quando os filisteus entulham os poços de Abraão, o que eles estão fazendo é isso. Agora, a boa notícia que eu tenho para você é essa. Para cada filisteu que tenta entulhar um poço, ou que entulha um poço, Deus tem um Isaac para cavar de novo. Deus levanta um Isaac para dar sequência à história e para dizer, eu sou filho de Abraão, eu vou desenterrar os poços, eu vou desentulhar os poços. Desentulhar os poços aqui é honrar a memória do pai, é honrar a memória de quem veio primeiro, de quem peregrinou, de quem saiu de Ur dos Caldeus, de quem encarou 25 anos de deserto. Desentulhar os poços, cavar os poços novamente, é reavivar a memória de Abraão. É Isaac dizer, vou reavivar a memória do meu pai. Então, para cada filisteu que quer entulhar um poço, tem um Isaac para desentulhar. Deus vai levantar um Isaac para reconhecer a sua história. Deus vai levantar um Isaac para reconhecer que se tem água hoje, foi porque você cavou um dia. Sabe aquele departamento que você deu a sua vida nele? Alguém vai reconhecer isso aí, fica tranquilo, a hora certa vai chegar. Sabe aquela obra que você começou com toda dificuldade? Fica tranquilo, Deus vai levantar alguém para honrar essa história aí. Só que a gente já sabe o resultado. Guarda isso aqui no seu coração. O maior inimigo da honra é o diabo. Porque ele é o pai da mentira e é o príncipe da desonra. O maior inimigo da honra é o diabo. Se tem uma coisa que o diabo odeia, é a honra. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha o que o texto fala. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, que é o mesmo que contenda. Porque contenderam com ele. Então repare que quando não tem gente querendo entulhar o poço, tem gente querendo tomar o poço. Entulhar o poço foi o que os servos de Abimeleque fizeram. Entulhar o poço é tentar apagar a memória. Brigar pelo poço, querer o poço para eles. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Não foram eles quem cavaram, mas querem a água. Então tem gente que entulha, tem gente que quer tomar o poço. Tem gente que quer tomar o poço. Ele não quer cavar o poço, mas ele quer tomar o poço. Ele quer dizer, fui eu que cavei.
esse poço é meu. Olha isso. Os servos de Abimeleque entulharam o poço. Os pastores de Gerar porfiaram pelo poço. Brigaram pelo poço. Contenderam pelo poço. Por quê? Porque a água era viva. Guarde isso aqui. Ninguém luta por aquilo que está por água morta. Se a água fosse morta, ninguém queria. Sabe por que querem tomar? Porque a água é viva. Sabe por que tem gente de olho? Porque sabe que a água é boa. Se fosse água ruim, ninguém queria. Por isso que os pastores porfiaram. Verso 21. Exatamente, ninguém luta pelo que está morto, não. Ninguém chuta cachorro morto, não. Não. É porque a água é. Porque os pastores olham e falam: essa água é viva, tem uma fonte aí embaixo. Então vamos tomar. Ninguém briga por água morta, não. É por água viva. Aí o texto diz: então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna, que é inimizade. Porque tem gente que vira seu inimigo, mas quer o que é seu. Tomaram o poço. Criaram inimizade. É amigo enquanto não jorra água. É amigo enquanto você está cavando o poço. Quando a água jorra, vira inimigo. Porque tem gente que não aguenta ver você superar algumas áreas, vencer algumas áreas, triunfar em algumas áreas. Inimizade. Inimizade. Só que Isaac não desiste. Só que Isaac não desiste. O verso 22 diz: e partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Meu irmão, enquanto tiver mãos, dá para cavar poço. Entulham um, roubam outro, roubam um segundo, mas Isaac continua cavando. Enquanto houver mãos, Isaac vai cavar. Um dia, alguém olhou para mim e falou assim: eu vou acabar com tudo que você tem. Eu falei: se sobrar a minha voz, eu recomeço. Foi o que eu falei. Falei: se sobrar a minha voz, eu recomeço. Enquanto Deus me der voz para cumprir meu propósito, para pregar, para ensinar, para ministrar, pode arrancar tudo que eu tenho. Eu começo de novo quantas vezes for preciso. Quer entulhar um poço? Pode entulhar. Quer roubar outro poço? Pode roubar. Sobrou a minha voz? Sobrou o quê? Meu irmão, podem arrancar tudo de você. Enquanto você tiver força, vai cavar seu poço. Vai cavar seu poço. A única coisa na vida que a gente começa por cima é cavando poço. Cavar poço é uma das maiores lições que tem. Por quê? Porque o resultado do poço não vem por cima, ele vem por baixo. Quando você cava poço, você começa por cima, mas termina embaixo. O resultado está lá embaixo. O resultado chega quando você desaparece. Por que que tem gente que não quer cavar poço? Porque não tem como você cavar um poço sem entrar nele. Hoje tem máquina que faz isso. Hoje tem máquina, tem uma broca que desce, fura um poço de 50 metros. Agora, na época de Isaac, você tinha que entrar no poço. E para entrar no poço, você desaparecia. Usando esse contexto para fazer a aplicação do texto, enquanto você está cavando o poço, você desaparece. Aí tem gente assim: desapareceu, sumiu. Negativo. Negativo. Estou cavando o poço, meu amigo. Quando menos assustar, a água está jorrando. Quando menos assustar, a água está jorrando. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra.
e crescemos nessa terra. Posso declarar uma palavra aqui antes de encerrar? Se prepare para viver o Reobote de Deus. Escreve aí, por favor. Escreve aí, por favor. Dezembro é o mês do Reobote. Escreve aqui. Reobote. R-E-E. Lembrando que é com 2 S, tá? R-E-E. Desculpa. R-O, perdão. R-O-B-O-T-E. Perdão, R-O. Reobote. R-O-B-O-T-E. Ok? Reobote. Dezembro é o mês do Reobote. Já entulharam seus poços até aqui. Porfiaram até aqui. Mais 1 hora eles cansam. Dezembro é o mês do Reobote. Eu vou liberar uma palavra aqui. Quem me segue aqui sabe, eu não jogo conversa fora, eu não brinco com a emoção de ninguém. Eu não uso jargão. Não tem essa parada comigo não. Mas eu quero declarar uma palavra aqui. Para muita gente aqui, dezembro é o mês do Reobote. Se prepare para ver água jorrando para todo lado. Isso aí, dezembro é o mês do Reobote. Isso aí, apóstolo Renato, estamos debaixo dessa palavra profética, amém, é isso aí. Dezembro é o mês do Reobote. Não sei quantos poços entulharam até aqui. Não sei quantos poços roubaram, porfiaram até aqui. Pastor Alisson, meu amigo, por que me abandonas? Mas eu quero declarar, dezembro é o mês do Reobote. Gente, vou encerrar por aqui. Depois eu volto. Tá bom? Fiquem atentos aí, porque devagarzinho eu tô retomando as lives. Devagarzinho tô retomando as lives. Tá? Voltar a fazer live todo dia, se Deus quiser. Voltar a fazer live todo dia. Dezembro é o mês do Reobote. Você que quer viver um Reobote. Você que quer viver um tempo de crescimento. Deixa eu te explicar aqui. Uma das maiores armas para o crescimento é o conhecimento. Vou repetir. Uma das maiores armas para o crescimento é o conhecimento. Se Isaac não conhecesse de cavar poços, ele não teria cavado poços. O conhecimento é a maior arma para o crescimento. Então quero te convidar para um mergulho no conhecimento. Sábado agora, dia 7 de dezembro, sábado agora, próximo sábado, às 8 da manhã, eu tô te esperando na Rua da Regência 240, em Realengo. Assembleia de Deus da Regência, a partir das 8 da manhã. Vamos ter um café e depois eu vou ministrar durante 3 horas sobre identidade e propósito. Pouquíssimas vagas para acabar. Pouquíssimas vagas para acabar. Pouquíssimas vagas para acabar. Mas eu vou esperar você lá, ok? Vou esperar você lá. Deixa eu te mostrar aqui um negócio, espera aí. Você vai receber lá todo o material didático para você fazer suas anotações, ok? Para você poder anotar tudo que vai ser dito. Essa pasta linda aqui, ó, da Escola de Sabedoria Querix. Você vai receber lá no seu check-in, quando você chegar lá, você que fez a sua inscrição, vai dar seu nome, vai receber lá um crachá de identificação, vai receber
vai receber a pasta para você poder fazer suas anotações, ok? Lá também nós vamos ter no dia essas camisas lindas aqui da Escola de Sabedoria Querix, ó. Essa aqui é feminina, baby look, ó. Preço muito, muito especial. Vai ter lá uma promoção pra gente fechar o ano aí com todos esses materiais, ok? E ó, você vai receber um crachá de identificação, vai tomar um café comigo. Vamos tomar um café comigo, eu vou estar lá, eu quero te dar um abraço. Quero tomar um café com você e vou ministrar durante 3 horas seguidas. 3 horas seguidas. A Vanessa vai fazer o louvor, ok? A Vanessa vai fazer o louvor. Pastor Edmar vai dar uma palavra também. Tem caravana vindo de Minas Gerais, tem gente vindo de São Paulo, tem gente vindo aqui do interior do Rio, ok? E eu quero te encontrar lá. Rota Querix, descobrindo identidade e vivendo o propósito. Sábado agora, o link da inscrição, eu vou colocar nos meus stories daqui a pouco, vou colocar o cartaz com o link da inscrição. Você clica lá e faz a sua inscrição. Vai ser poderosíssimo, vai ser quente, vai ser quente. Eu vou ministrar coisas lá que eu não ministro em live. Essa palavra de hoje foi abençoada? Você foi abençoado por essa palavra? Isso aqui é só amostra grátis do que vai acontecer lá. Eu vou ministrar durante 3 horas seguidas sobre identidade e propósito. Eu vou te ajudar a descobrir a sua identidade e a viver o seu propósito. Vou te dar respaldo bíblico para tudo que eu vou falar. Vai ser um tempo de crescimento e de comunhão. Ok? Vai ser um tempo de crescimento e de comunhão. Ó, a apóstola Renata vai sair sexta-feira, 11h40 da noite de São Paulo, de Cajamar. Vai chegar às 6h30 da manhã no Rio. Vai para a igreja e nós vamos lá estar juntos para aprender. A apóstola Renata e o apóstolo Beto, meus amigos, ok? Lá da IATA, em Cajamar. E eles vão estar aqui para poder participar com a gente. Só falta você. Tem gente vindo de longe. Só falta você. Ok? R$ 57,00 o valor da inscrição, irmão. Não paga. Você pode parcelar em 2 vezes no cartão. R$ 57,00 você pode parcelar em 2 vezes. Você vai receber uma carga de conhecimento que vai abençoar muito a sua vida. Vai abençoar muito a sua vida. Além de conhecer pessoas que são cheias de Deus também. Muita gente boa vai estar lá. Então eu aguardo vocês sábado agora, a partir das 8 da manhã. Café de comunhão e logo em seguida eu vou ministrar durante 3 horas seguidas. 3 horas seguidas. Ok? Exatamente, a apóstola Renata falou aqui, ó, você pode abençoar alguém também. Se você quiser pagar a inscrição para alguém, lembra do que eu falei aqui? Semear. Semeie em terra que Deus fala contigo. Semeie em terra que Deus fala contigo. Semeie em terra que Deus fala contigo. Você foi abençoado pelo meu ministério? Você já foi abençoado por alguma palavra que eu liberei? Compra aí 2, 3 ingressos e dá de presente para alguém. Compra um ingresso e fala assim, pastor Renan, tá aí o ingresso, tá pago. Pode passar para alguém que não tem condição e eu vou achar alguém que não tem condição e vou dar inscrição para a pessoa. Mas não deixa de semear. É uma oportunidade para você crescer. Ok? É uma oportunidade para você crescer, para você exercer a sua liberalidade. Então eu vou aguardar você que pode, você que é aqui do Rio de Janeiro, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Realengo principalmente, ok? Você de Deodoro, você dessa região, Penha, São Gonçalo, Niterói, pode vir, tá bom? Pode vir, tô aguardando vocês, sábado agora, 7 de dezembro, a partir das 8 da manhã. Descobrir identidade e viver no propósito, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, tá bom? Fica atento aí que mais tarde eu volto com mais uma palavra para abençoar você e a sua casa. Ó, beijão no coração, Deus abençoe e até a próxima, permitindo Deus, tá bom? Forte abraço, gente!